Sejam bem-vindos de volta ao Em Família. A vida em família é muito mais feliz, não se esqueça disso. Faça contato com a gente através do nosso WhatsApp 27 99 725 8814. Se quiser nos seguir lá no Instagram, no Facebook, @2igual1 Brasil. Também queremos te convidar para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Toda semana temos novos vídeos. MMI Brasil Oficial. Vai ser uma grande alegria poder compartilhar com você através das redes sociais. Se você, como casal, deseja fazer o curso do Ano para Noivos, Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e se informe quando começará novas turmas. Ou acesse o nosso site www.2igual1brasil.com.br. Olha, o testemunho de hoje ele de fato é surpreendente. Todo casamento tem seu dia mau, mas tem muitos dias bons, seus desafios, a superação, renúncia, perdão. São muitos aspectos que somam para um casamento feliz e harmonioso. Você vai conhecer hoje a história do Adriane e da Mari, um casal que tem uma história surpreendente e que vai te emocionar. Acompanhe. A Mari eu conheci em 1997 na igreja. Eu estava recém-chegado na igreja, né? Eu ainda não tinha sido batizado, estava começando a frequentar a igreja. Então eu olhei para ela e falei assim, nossa, que menina bonitinha, mas parece ser tão novinha. Ele pareceu assim muito sereno, muito tranquilo, e foi o que me chamou a atenção nele, né? A princípio, assim. Desde o princípio foi eu que tomei a iniciativa de aproximar, de se achegar perto dela. E dali a gente começou a ter uma conversa, né? Eu levava ela até em casa, caminhava com ela até em casa. Nós começamos a namorar e com 4 meses de namoro ficamos noivos, né? Ele era virada do ano e ele chegou lá em casa com as alianças no bolso, de surpresa, sem falar. E realmente foi uma surpresa. E aí ele pediu para casar e ele falou que eu era a esposa que o Senhor tinha prometido para ele. E eu não tinha essa certeza, mas eu acreditei. Começamos a namorar com 4 meses de namoro, ficamos noivos, né? Que foi no dia 31 daquele mesmo ano, de 1997, que a gente ficou noivo. Desde o princípio no relacionamento eu falei com ela que eu queria namorar e era namorar para casar. Do noivado até o casamento a gente começou o planejamento e uma das coisas que ela falava para mim era assim, olha, eu caso com você, mas para casar temos que ter uma casa. E Deus foi conduzindo, foi abrindo as portas, a gente arrumou uma casa, compramos, fomos pagando parcelado, né, aquela casinha. Eu sou mineira, ele é capixaba, e nós nos casamos na cidade de Itaiomi, Minas Gerais, onde eu morei por alguns anos. E o nosso casamento foi lá, né? Foi um ônibus daqui com vários carros. O dia do casamento foi bênção pra gente, né? Todos os convidados, cerimônia e tudo. Foi como a gente sonhou e planejou o nosso casamento. Né, a data foi muito especial para nós dois, né? Na minha mente, o que vem na minha cabeça é ela entrando, realmente ela arrumada e entrando, e eu lá na frente aguardando a entrada dela e ela vindo caminhando. E a segunda imagem é quando a gente está saindo junto também, e as palavras do pastor, que falou direcionado para nós dois como já casados, né? Eu fui criada uma criação bem diferente da dele. Ele veio do interior do estado, da roça, de dormir cedo, acordar muito cedo. Eu já era criada em cidade, então eu dormia tarde, acordava tarde. E a gente começou a ter uns conflitos de convivência. Eu chorava muito. Eu queria voltar para casa dos meus pais, porque ele dormia muito cedo e eu queria alguém para conversar, né? Algumas culturas diferentes, né? Até de estados ser diferente também. Então a gente tinha uma certa dificuldade no início, né, de relacionamento.
no decorrer do início do casamento, às vezes eu acordava, né, eu dormia cedo, realmente acordava, certa hora da noite, e ela estava chorando. Ela estava chorando e eu perguntava, amor, o que está acontecendo? Por que você está chorando? E ela não falava, ela não desabafava e só falava, não é nada não. E aquilo me deixava, o que eu estou fazendo de errado? Né? Será que eu não estou sendo um bom marido? E isso foi passando meses, né? Acho que mais de ano com essa situação. Né? E eu, toda vez que acontecia, eu perguntava para ela o que estava acontecendo. Então, o princípio do nosso casamento, não faltava nada, mas foi muito difícil nessa parte de adaptação, da gente poder, né, ter uma comunicação melhor, desabafar, de falar, né, de eu poder entender as necessidades dela entender as minhas necessidades. Então a gente passou assim, no princípio, né, foi difícil esse complemento que deveria ter. Quando a gente se casou, a gente pensou e prometeu um pro outro que a gente ia fazer de tudo para dar certo. Mas quando a gente perdeu o nosso primeiro neném, eu senti nele um apoio. Então fez toda a diferença, né? Foi uma perda, era primeiro filho e a gente já estava quase 4 meses de gestação, deu má formação do feto. A gente tinha começado a fazer assim, os planejamentos já, né? A gente, uma semana antes, né, uma semana depois, na verdade, a gente tinha planejado de olhar berço, né, e tudo. Tínhamos preparado, né, para ir olhar berço, olhar as roupinhas. Aí uma semana antes aconteceu, né, esse aborto. E a gente já tinha 5 anos de casada, aguardando. Então esse momento a gente ficou mais unido, a gente ficou mais junto, e um ajudando o outro, um superando, ajudando na dor do outro. E isso fez toda a diferença. Então, foi quando eu olhei para ele e falei, eu acertei. E realmente, essa perca, ela nos uniu mais, né? E nós tivemos forças, um dando força para o outro, ajudando, e superamos essa dificuldade, né, para vir um planejamento para nossa filha. Foi um amigo nosso, né, que nos convidou para a gente fazer o curso como aluno. E o Adriano já tinha corrido 2 vezes. A gente já tinha sido convidado, ele não, para quê? Já tá bom. Geralmente a maioria dos homens, né, fala que não precisa, que tá bom. E eu já tinha conhecido algumas pessoas que já tinham feito. E eles falavam muito bem do curso. E o próprio, né, lema do curso, não há casamento tão bom que não possa ser melhorado, e nem tão ruim que não possa ser restaurado. Eu falei, gente, eu acho que tem mais alguma coisa. E foi quando esse amigo nos convidou, e aí a gente fez, e foi bênção na nossa vida. O que estava precisando acertar, a gente acertou, graças a Deus. E o Casados para Sempre foi um divisor de águas na nossa família e na nossa vida. Na verdade, assim, eu não conhecia Casados para Sempre. Não tinha ouvido falar, não sabia o que era, como que fazia, nada. Por 2 vezes chamaram a minha esposa e eu não sabia o que era. Aí na terceira vez que chamou, né, que é um amigo nosso, e foi num dia que eu realmente tinha disponibilidade de estar presente, que era um dia de segunda-feira, e aí eu aceitei, mas assim, sem muita informação mesmo, né? Sem muita informação, como que era, quantos casais, sei nada, porque a gente não tinha participado de formatura nem nada. Achava que estava tudo bem no casamento, estava tudo bom, não precisava de mais nada. Eu fazia o papel do homem dentro do lar mesmo, sacerdote e tudo mais. Não deixava faltar nada dentro de casa, né? Lá em casa não tinha cor. E a gente não sabia que não tinha cor. Nós só fomos descobrir quando a gente fez o curso. E algumas coisas que por várias vezes deram errado, era porque não tinha o acordo. E foi aí que a gente ajustou muita coisa. Muita coisa que a gente fazia certo, a gente ficou feliz em saber, mas muita coisa a gente fazia errado. E aí a gente teve que ajustar para poder fazer da forma como Deus queria dentro do nosso casamento.
a vida espiritual, né? O crescimento espiritual, de você estar mais envolvido, né? De você ter uma vida mais espiritual com a sua esposa. Mas também a mudança principal em relação ao que a minha esposa falou foi no dia a dia a prioridade que eu passei a dar a ela, né? E muitas das vezes eu abri a mão de estar com ela, dos nossos nas programações de atividades, né, que a gente fazia para estar resolvendo alguma coisa, né, para alguém. E isso trazia um sério problema no casamento, porque às vezes ela acabava ficando em segundo plano. Então já aconteceu de várias vezes a gente fazer uma programação e eu fazer uma outra e eu deixar de estar junto dela para atender, né, ao outro pedido. Então isso no início foi bem impactante. Eu vi que eu estava errando bastante nesse sentido e isso fez realmente o nosso casamento melhorar muito, muito mesmo. Então, como ela falou de divisor de águas, eu repito porque não só essa lição de acordo, mas todas as lições foram muito importantes para a mudança nossa como casal, vida, relacionamento e tudo que a gente tem hoje. Não desista do casamento, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Deus disse sim, então nós temos que lutar, temos que batalhar por isso. Eu falo que a gente pode ser uma pessoa melhor, e eu falo que o Casados me fez uma pessoa melhor, porque a gente entra de coração aberto, a gente entra de mente aberta para aprender o novo de Deus dentro do nosso relacionamento. E Deus tem feito maravilhas. Hoje a gente vive uma vida, graças a Deus, muito serena um com o outro. Às vezes a gente não precisa nem abrir a boca, a gente olha um para o outro e já entende o que o outro quer dizer durante esses 21 anos, né? Quase. Se o casal decidir a trazer Deus para dentro do seu casamento, dentro do seu lar, as coisas podem mudar. As coisas podem dar certo. E eu queria deixar um conselho também, né, para os homens, que às vezes a gente acha assim, essa mulher ela não muda, minha esposa não muda, eu estou cansado de fazer isso, fazer aquilo, não tem mudança, ou às vezes até a mulher acha que o marido não tem mudança, mas a mudança ela parte da gente. Quando eu mudo, quando eu tenho a atitude de mudar, né, certamente vai ter um impacto na vida da minha esposa, e essa diferença de mudança ela vai transformar o casamento. Busque ajuda. Busque ajuda com pessoas capacitadas, orientadas, guiadas por Deus. Quando a gente ouve essas pessoas, eu louvo a Deus pelos líderes que nós tivemos, porque o aprendizado foi muito grande e foi muito rico. E a gente traz até hoje, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, todo o aprendizado. A gente leva para a vida. Então, há esperança. Com certeza há esperança. E nós somos suspeitos para falar, porque nós somos apaixonados pelo Casados para Sempre. Nós amamos o Pais para Toda a Vida também. E nós louvamos a Deus pela vida, né, dos nossos líderes, dos coordenadores. E eu sei que muitas das vezes as mulheres é que querem mais fazer. Mas eu conheço casos e já presenciei vários casos dentro da nossa casa, dentro da nossa sala, ministrando, de mulheres que não desistiram. E hoje elas estão muito felizes com seus esposos e com a sua família. Então, cada dia que a gente ministra um casal, nesse ponto, a gente fala, tem jeito. Em Família dessa semana fica por aqui, mas tem muito mais através do nosso site www.2igual1brasil.com.br. Acesse também o nosso Instagram e o nosso Facebook, @2igual1brasil. Se você quiser ser mantenedor ou patrocinador desse programa, basta mandar lá uma mensagem para nós no WhatsApp 27
997258814. Nossa equipe terá toda alegria para poder responder as suas mensagens. O programa de hoje ele fica por aqui. Foi uma grande alegria estar juntos. Semana que vem nós voltamos com mais histórias de pessoas como você e de famílias como a sua. Jesus te abençoe.